Olá a todos sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje mais um livro. Este livro é da série do Legado dos Pioneiros Adventistas, que tem por título Estudos em Educação Cristã. Um livro, o autor é A. Sandler, e é um livro que não é grosso. A espessura dele é um livro de quase 200 páginas. Cento e 189 páginas. A última página aqui tem o site da Editora dos Pioneiros, onde você pode ver esse material e outros sobre os pioneiros. Aqui tem essa citação muito importante que diz assim: agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Forte, né? Qual é a verdadeira ciência da educação? Que se deixarmos de compreender, jamais teremos lugar no reino de Deus. Bom, esse livro, ele aborda isso, aborda essa verdadeira educação. Aqui o autor, o Edward Alexander Sandler, eu acredito que seja assim que se pronuncia, nasceu em 1865 e faleceu em 1955. Aqui o prefácio, edição de 2015, prefácio original, o início da história da educação nos Estados Unidos. Ele irá falar sobre o início, né, da história da educação nos Estados Unidos, bem interessante, dados históricos aí. É a história da reforma educacional antes de 1844. Então, o que aconteceu, né, na história, a história da reforma educacional antes desse ano aí, de 1844. Então ele vai abordar a questão, o lugar da Bíblia na educação, os clássicos seculares antigos e modernos, cursos eletivos de educação e conferição de títulos acadêmicos. E é bem interessante porque daí ele vai mencionar aqui quem foi que começou com essa questão de títulos acadêmicos. Competição, distinções e recompensas. Competições. Ele vai expor aqui a educação falsa, né, e a educação, e mostrar a educação verdadeira. Então, a questão da competição, reformas na alimentação. Aí também fala da questão da alimentação na reforma educacional, localização apropriada de escolas e vida campestre para os estudantes, simplicidade nos edifícios, treinamento manual e prático na educação, trabalho manual substituído por atletismo, esportes e jogos. Então aqui ele menciona como entrou essa questão aí dos esportes, dos jogos, o atletismo. E até eu vou deixar no link da descrição para que vocês vejam que nas escolas a questão de entrar aí esportes, jogos,
os jogos, em especial jogos de cartas, até chegar à questão dos jogos de videogames, quem esteve por trás aí a levar os jogos de cartas foi um jesuíta, e vocês vão ver no documentário, vocês vão poder acessar. O documentário está em espanhol, mas eu recomendo também para que vocês entendam essa questão do porquê tem entrado na educação, nas escolas aí, esses tipos de jogos. Democracia cristã e autonomia dos estudantes, treinando missionários no sustento próprio. O movimento missionário leigo. Esse treinamento aqui de missionários no sustento próprio chamou a minha atenção, pois o objetivo de Deus sempre foi preparar jovens com educação verdadeira e prepará-los assim como missionários para dar a última mensagem a este mundo e eles serem de sustento próprio, porque onde quer que eles estivessem, eles poderiam ter o seu sustento e assim pregar a mensagem, saírem como missionários. Seleção e treinamento de professores, aí algumas experiências educacionais dos Adventistas do Sétimo Dia, princípios educacionais, matérias práticas para currículo, apêndice A, escola de Madison. É muito importante a história da escola de Madison, que escola foi essa? Uma escola aí levantada por Deus, com uma mensagem muito importante, que serve ela de modelo para as demais escolas que venham surgir, que preparem missionários para dar a última mensagem. O capítulo 1, incentive os ombreiros. Capítulo 2, a busca de um local. Capítulo 3, a compra de uma propriedade. Capítulo 4, um sanatório no campo. Capítulo 5, trabalhando em unidade e em fé. Capítulo 6, carta a um presidente de associação. Capítulo 7, carta à Comissão da União do Sul. Capítulo 8, uma educação missionária. A apêndice B, apelo em prol da escola de Madison, o caráter da obra, a necessidade do sanatório, o valor de uma educação completa, um chamado à negação do eu. Isso aqui é muito interessante, pois o eu, na verdadeira educação, ele tem uma negação, ele é colocado, ele sai de cena e é apresentado Jesus na verdadeira educação. Já na falsa, o eu ele reina. A obra em Madison não deve ser impedida, também muito interessante, pois a escola de Madison é um modelo para as escolas de sustento próprio e preparar assim pessoas para o autossustento e dar a mensagem. O apêndice C, o trabalho da escola de Madison. Apêndice D, palavras de encorajamento para ombreiros de sustento próprio. Então isso aqui é muito interessante, essas palavras de encorajamento para os ombreiros de sustento próprio. Que palavras foram essas? Vocês podem, ao ler esse material, verem por si mesmo. Instruções recentes para acerca das escolas no Sul, acerca da obra no Sul, frases incisivas e testemunhos mais antigos. Então, assim, é um livro muito importante, pois aqui ele apresenta a verdadeira educação e, em contrapartida, expõe a falsa educação. Então, é um livro que tem os títulos em negritos, que ajuda o leitor. Muito bom esse material que eu recomendo que você tenha, até para que você não seja levado por uma falsa educação, uma educação que
tem estado aí, tem levado. Esse livro também irá abordar a questão da marca da besta, a falsa educação, ela leva a marca da besta, as pessoas receberem essa marca. Então, por isso que é importante você estar por dentro, né, do que esse material ele oferece de entendimento, né, com respeito à verdade, né, na educação cristã. E aqui o livro ele apresenta aquele texto, aquela citação, no qual diz assim: agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Aqui também tem uma descrição que eu acho assim muito forte, quando fala das igrejas protestantes porque não avançaram. E diz assim, eu acredito que a câmera dá para vocês que estão vendo o vídeo, acompanhar a leitura. Por que a reforma protestante não continua avançando? Que estratégia foi capaz de barrar um movimento tão determinado? A resposta a essas questões é assustadora. Embora Lutero e Melancton tenham sido extremamente dedicados na reforma religiosa, os protestantes falharam em treinar jovens que dessem prosseguimento à obra. Consequentemente, as supostas igrejas protestantes não haviam aceitado o método divino de educação e estavam despreparadas para o clamor da meia-noite em 1844. Então veja só, em consequência disso, como as igrejas protestantes não avançaram, não aceitaram o método divino de educação, então elas estavam despreparadas para aceitar a mensagem, né, o clamor da meia-noite em 1844. Aí, a advertência para os adventistas hoje. Como adventistas do sétimo dia, não podemos nos dar ao luxo de repetir tais erros, a fim de completarmos a obra sagradamente confiada a esta igreja. Ou melhor, deixa eu ler novamente, eu me atrapalhei aqui na leitura. Como adventistas do sétimo dia, não podemos nos dar ao luxo de repetir tais erros. Que erros? Os erros nos quais os protestantes cometeram. Não avançaram na verdadeira educação, deixaram assim de compreender, né, e não aceitaram a mensagem que foi dada, né, no clamor da meia-noite em 1844. Aí, a fim de completarmos a obra sagradamente confiada a esta igreja, precisamos seguir o modelo de educação determinado por Deus. Apresentar esse modelo é o objetivo deste livro. Então, este livro aqui vai apresentar esse modelo, é o modelo da educação de Deus, né? A educação determinada por Deus. Então, muito interessante. E aqui falando do autor, o A. Sandlin, ele nasceu em 1865 e faleceu em 1955. Foi diretor dos colégios de Walla Walla, Battle Creek, da Andrews e, sob a influência e apoio de Ellen White, fundou a escola Madison, a mãe de nossas instituições de autossustento. Os princípios de educação ali empregados era de modo a produzir ombreiros habilitados e fiéis que estivessem dispostos a sofrer por amor à causa. A respeito dessa escola, Ellen White ela declarou. Aí veja a declaração de Ellen White aqui. É uma declaração que chega, pelo menos eu fui impactado, né? Eu comecei a pensar na importância dessa mensagem,
né, da verdadeira ciência da educação. A classe a classe de educação dada na escola Madison é tal que será considerada um tesouro de grande valor por aqueles que se dedicam à obra missionária em campos estrangeiros. Aí diz mais. Se muitos mais em outras escolas estivessem recebendo uma educação semelhante, nós como povo nos tornaríamos um espetáculo ao mundo, a anjos e a homens. A mensagem seria rapidamente levada a cada país e almas que agora estão em trevas seriam trazidas para a luz. Olha que impressionante, que impactante. Então, o modelo hoje, o material, né, para que possamos seguir esse modelo está aí. Você pode tanto adquirir esse livro, se você tiver interesse, né, você pode mandar até uma mensagem, escrever nos comentários e podemos assim, dependendo das condições, enviar um desses materiais a você gratuitamente. E também você pode baixar esse material, tê-lo assim no seu celular, no tablet. Lembrando só mais uma vez aqui o símbolo da Editora dos Pioneiros. Aqui o apoio do Centro de Pesquisa Ellen White, LG White. Então, material muito, mas muito bom. Material que eu recomendo, do E.A. Sandler. Muito interessante. E aí, mais um livro, né? Mais um livro que eu recomendo que você tenha acesso a esse material, leia, desde educador até a pessoa mais simples. Pode ler esse material, pois é um material que prepara as pessoas para dar também a última mensagem, entender a verdadeira educação, porque existe uma educação aí falsa e nós precisamos entender qual é a verdadeira educação para assim não recebermos a marca da besta, como é abordado aqui, né, neste livro. Então que Deus abençoe e até um próximo vídeo apresentando mais um livro. Então fique todos com Deus e até a próxima.